Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tom, editor aqui do canal Verdade Mundial. Hoje o assunto são os OVNIs cilíndricos, aqueles OVNIs famosos por parecerem charutos no céu. Eles são reais ou não são? Antes de mais nada, deixe seu like e claro, se você ainda não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, foi deixado por um disco voador, inscreva-se aqui no canal, isso é muito importante para nós, para que o canal continue produzindo material aqui no YouTube. Se você quer contribuir e fazer essa causa ficar ainda maior, aqui embaixo o link para o Apoia-se, que é a plataforma que está apoiando esse canal e o nosso site, que também está aqui embaixo no link da descrição. Muito se falam sobre os tipos de objetos voadores não identificados, os conhecidos OVNIs. Eles podem ser desde erros de interpretação, como drones, aviões, satélites, os próprios meteoros e outros fenômenos anômalos no céu. Mas alguns acabam aparecendo de dia, aparecendo de noite, começam a se categorizar de uma forma mais frequente entre as filmagens que rolam pela internet. Uma dessas filmagens se trata dos charutos, dos OVNIs cilíndricos, em formato como se fosse um grande charuto de metal voando sem direção no céu. Agora sim. Que lindo! Olha meus amigos me visitando. Meus amigos me visitando. Olha que lindo e grande que ele é, Renata. Puxa vida. Lindo e grande. Tá vindo outro? Olha que lindo e grande que ele é. Que lindo e grande que ele é. Eu resolvi fazer esse vídeo principalmente para conseguir esclarecer muito do que as pessoas usam para ganhar ibope na internet, que são os OVNIs. São objetos ainda não decifrados muitas vezes, né? Por isso não são identificados. E por isso, hoje vamos falar sobre os cilíndricos, especificamente sobre eles. Pois existe um erro gigante sobre os OVNIs cilíndricos envolvendo as testemunhas que, por algum motivo de distância também, muitas vezes, acaba não entendendo o que está vendo, filma e manda para nós por e-mail e tudo mais, pede o que seria, a gente analisa e responde. Como eu recebi muitos e-mails sobre OVNIs cilíndricos, eu resolvi fazer esse especial hoje. Muitos casos verídicos, casos que realmente as testemunhas relataram esses objetos voadores, eles existem, descreveram eles como parecendo ônibus. Eles não são apenas erros de interpretação, mas sim várias testemunhas com regressões, várias testemunhas militares descreveram os detalhes desses objetos. Em boa parte, objetos do tamanho de um ônibus ou às vezes maiores, do tamanho de um Zeppelin, com características bem idênticas e repetindo alguns formatos como janelas ao seu redor. Um zunido leve, nada grotesco, muitas vezes até sem som, e esses objetos muitas vezes flutuavam a poucos metros do chão. Casos conhecidos de OVNIs cilíndricos em abduções também são relatados. Um deles eu já falei aqui, o caso do Nelson Tasca, que foi abduzido na região de Chapecó, em Santa Catarina, aonde o mesmo viu esse objeto cilíndrico de longe, achou que era um ônibus
que houvesse saído da estrada e descido um barranco. E ao se aproximar do objeto, ele viu que não tinha janelas, que ele estava flutuando, e então o pânico tomou conta de Nelson. Ele tentou correr e então houve a abdução. Eu notei a presença daquilo que então me pareceu um ônibus. Um ônibus que, pela sua coloração esverdeada, achei que fosse da antiga empresa Águia Branca, que era uma empresa que era muito conhecida, tinha muitos carros naquela localidade. Assim que eu cheguei, eu não me lembro se efetivamente eu desliguei o carro ou se o carro foi desligado. Sei que eu fiquei com a chave na mão e abri a porta, saí, olhei, vi que não se tratava de um ônibus, pelo seu formato, mais ou menos umas 10 janelas, 8, 9, 10 janelas, de uns 70 centímetros de altura por uns 40 ou meio metro de largura. Aquele objeto tinha um contorno, não era propriamente bem arredondado, mas um tanto arredondado assim na parte da frente que exibia. E o objeto estava mais ou menos a 1 metro de altura, de travessa. As duas estradas, aqui o asfalto, faziam assim e estava colocado de travessa da estrada. Devia ter uns 10 metros de comprimento também. Aí eu devo confessar, bem na verdade, que não era inteiramente ignorante em termos de ufologia. Sempre quando tivesse oportunidade, eu lia sobre discos voadores, ufologia, e logo vi que se tratava de um objeto estranho, que não era um dos nossos objetos comuns, dos nossos automóveis, caminhões, ônibus, que fosse, né? E abri a porta, encostei a porta e dirigi-me para me aproximar, pois estava a uns 30 metros de distância, segundo eu pude verificar mais adiante da localização ao ponto em que ele se encontrava. Mas naquele exato momento, quando que eu saí, deveria ter percorrido mais ou menos 10 metros, se muito. Eu passei a sentir umas ondas de calor que se dirigiam, mas as ondas, aliás, eu encontrei as ondas de calor, não que elas viessem até a mim, mas há uma particularidade muito importante. Eram como se fossem uns rolos de calor, vinham assim. Eu devo ter ultrapassado, que me pareceu ser aí uns metros apenas, e a proporção que avancei, eu senti que o calor aumentava. Isso aconteceu em vários outros casos. A gente poderia ficar aqui catalogando casos de pessoas que avistaram os OVNIs cilíndricos, como em Varginha, em 2 casos no interior de Varginha por moradores, um casal famoso também conhecido, e o último relato que eu deixei, vou deixar o card aqui em cima também, de outra testemunha do caso Varginha, que também viu um OVNI cilíndrico caindo na região. Outro caso também relacionado aos cilíndricos ocorreu na Operação Prato de 77 com o Coronel Holanda, então um relato militar oficial de objetos voadores não identificados, incluindo discos em forma de discorde, em forma de charuto, em forma de bola de futebol americano, todo tipo, mas incluía o charuto. Pois bem, depois de muitos casos e saber que eles são reais, a gente tem que também questionar e os que são erros. Agora vocês vão conhecer um pouco dos erros, entre eles os balões solares. Estes produtos vendidos livremente mundo afora, inclusive aqui no Brasil, muito vendido no Brasil, é um dos fatores para os erros envolvendo os OVNIs cilíndricos. O balão solar ele pode ser feito até com sacola plástica de lixo, para vocês terem uma ideia. E ele funciona de uma forma simples, onde o ar quente carregado, né? Precisa ter um pouco de vento no dia. Ele é carregado, não é utilizado nenhum tipo de produto químico e tal, o que é menos complicado, menos perigoso do que os balões normais, aqueles que eles carregam com fogos, gazélio e tudo mais, sobe lá, pode incendiar, causar, enfim, um monte de problemas. Esse é um balão, por isso que ele ainda é comercializado, porque ele é um balão fácil de se degradar na natureza, mas que ainda pode causar acidentes aéreos, enfim, se chocar com algum tipo de avião ou drone, né? Pode causar a queda desses aparelhos e aviões.
balão solar, ele acaba subindo então com a expansão do ar ali dentro, com a luz solar, e ele sobe muito alto. E os formatos deles variam dos balões normais até os cilíndricos. O cilíndrico é o mais conhecido. E esse é um dos grandes enganos dentro da ufologia, dentro dos pesquisadores da ufologia, dos amantes da ufologia, das pessoas muitas vezes leigas da ufologia. Os balões solares, eles de longe, realmente eles podem complicar a tradução do que ele pode parecer. Realmente dando zoom com a câmera, tentando o máximo possível ampliar a imagem, mesmo assim ele confundirá qualquer pessoa que estiver vendo ele em um dia de sol. Principalmente porque ele reflete a luz do sol, ele parece ser metálico, mas não é, e ele acaba confundindo, como vocês podem ver nas imagens. Um drone se aproximou do balão, para vocês terem uma ideia de como ele fica no ar. Vocês podem ver a diferença desse drone. Ele poderia ter saído do solo sem entender o que ia encontrar, e ia encontrar um OVNI, um objeto voador não identificado, até se aproximar dele e entender que aquilo ali nada mais era do que um saco plástico com ar dentro subindo pelo céu. Então, esse tipo de imagem agora para nós é uma imagem que eu, particularmente, acho que tem que ir adiante para as pessoas entenderem que não são discos voadores, não tem extraterrestre nenhum aí, a não ser uma boa luz solar, um bom vento e um monte de sacolas plásticas, ou mesmo o próprio balão solar vendido pela internet por precinhos muito baixos. Lembrando mais uma vez, pessoal, como eu já falei, vou reiterar aqui, nem todos os casos são sacolas plásticas, são balões solares. Muitas testemunhas avistam esse tipo de OVNI cilíndrico que não é terrestre, até pelos movimentos, a velocidade. Se a gente analisar os tic-tacs, o USS Nimitz nos Estados Unidos, onde a própria Marinha identificou os objetos voando a centenas de milhares de quilômetros por hora, brincando com os caças da Força Aérea, da Marinha, esse tipo de análise relata claramente que isso são tecnologias ultra avançadas, provavelmente extraterrestres, que não estão ao nosso alcance. E também tem esse formato mais cilíndrico. O que estamos analisando hoje são especificamente esses charutos que a gente vê no céu, simplesmente pairando, eles levitam, eles fazem voltas, formatos, eles vão a favor do vento, enfim, tem toda uma análise para ser feita para identificar como balão solar, mas ele confunde e muito as pessoas aqui embaixo, em solo. Então, se você já viu, se você conhece alguém que viu e ficou apavorado, assustado, achando que ia ser levado por extraterrestres, saibam que existem os balões solares para confundir a nossa cabeça. Deixe seu comentário aqui embaixo, a gente quer saber o que você acha, se você já viu, se você acha que viu um disco voador a partir de agora, e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para informar elas que nem tudo são extraterrestres também. Uma pena, né? Diz o Ananias. Muito obrigado, até o próximo vídeo, valeu!